Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos aqui para mais uma aula. Nós vamos entrar hoje na etapa 9, no estágio 9, do caminho cíclico da serpente emplumada. Você que está seguindo esta sequência de estudos tem observado que a cada etapa, a cada passo, você tem mais facilidade de contato com o plano espiritual, mas simultaneamente a isso, você começa a assumir uma série de responsabilidades maiores com o plano maior. Ficou redundante, mas é isso mesmo. Compreenda que este é um trabalho de crescimento gradual. A cada etapa, a cada estágio que são propostos aqui nesse trabalho, nesse caminho cíclico, inspirado por Quetzalcoatl, ele nos faz conectar com princípios, com convicções que muitas vezes estão guardadas em nosso inconsciente, em nossos registros mnemônicos, pessoais, individuais, e que, por conta da correria da vida moderna, principalmente, nós acabamos não acessando, não nos conectando a ela, não compreendendo o que está acontecendo de fato, e a partir dessa não compreensão, desse não contato, nós entramos num ciclo vicioso de repetição de comportamentos que muitas vezes só nos leva ao prejuízo, à bancarrota, não só financeira, mas também bancarrota emocional, ou seja, derrotas emocionais, problemas sérios, muitas vezes, de relacionamento com parentes, com pessoas que têm o nosso convívio e o nosso contato direto. Desta forma, na medida em que você vai avançando nesses estágios, é preciso sempre compreender o estágio anterior antes de nos aprofundar no próximo estágio. Você vai observar hoje que depois de toda a ascensão que você desenvolveu ao longo desses 8 estágios anteriores, nós vamos fazer hoje uma aula de alertas. Porque é muito comum neste estágio algumas recaídas, como se fosse um processo de consumo de álcool, de droga. Parece que o ego entra num processo de abstinência tão forte que ele acaba nos prendendo aos comportamentos passados e fica quase que implorando que nós retornemos à condição anterior, porque ela era, de alguma maneira, mais confortável, de alguma maneira mais fácil de se trabalhar, porque tinha aquilo que você já aprendeu, que são os atalhos psicológicos, os atalhos de convicções, que aparentemente são caminhos mais fáceis, mais curtos, mas que levam a apenas um lugar, o lugar comum, o lugar que você esteve até este momento. Eu digo isso com a tranquilidade de quem trilhou este caminho. E de ver outras pessoas com quem eu experimentei esse método também trilhando o mesmo caminho. E que quando chega nessa etapa, curiosamente, normalmente há grandes possibilidades de ressurgir alguns comportamentos anteriores. Por exemplo, comportamento de procrastinação, comportamento de não acreditar em si, de delegar ao outro a possibilidade do seu próprio crescimento, de permitir-se envolver por situações e condições que aparentemente já estavam superadas e que, em tese, não deveriam mais constar nesse rol de comportamentos que nós temos. O comportamento derrotista, ele é vicioso, ele é viciante, ele é cômodo, ele é confortável. Há um sistema, e você já sabe disso, não preciso, tem tantas pessoas que já falam sobre isso. Quetzalcoatl sempre me inspira a alertar sobre isso.
Há um sistema que trabalha de maneira consciente para que você, eu e toda a população que não tem o domínio desse sistema permaneça na inconsciência. Permaneça dominado por uma condição de escravidão. Há um outro material que eu estou desenvolvendo que fala exatamente sobre este processo. Um dos primeiros passos para que haja a possibilidade de libertação é reconhecer ou reconhecer-se escravo de um sistema. E há sim, quer queira, quer não, há sim uma relutância muito grande da maioria das pessoas em reconhecer a existência desse sistema. Parece um processo de teoria da conspiração, parece coisas de internet para conseguir likes, essas coisas. E isso faz parte, literalmente, de um plano constituído para nos manter sob cabresto. Cabresto, para quem não sabe, é aquela coisinha que prende o cavalo, que direciona o cavalo para onde ele vai, de um lado para outro. Então, nesta etapa, hoje será uma aula de alerta. Não será densa, mas será uma aula de alerta. É uma aula que vai fazer com que você volte um pouquinho e reflita através desse centro energético que é a estrela terrestre. O centro energético estrela terrestre, ele é um chakra dentro desse sistema egípcio Atlante, que Quetzalcoatl nos inspira a fazer. Ele é um chakra que fica a 10 centímetros da sola dos nossos pés. Ele não está ligado diretamente ao nosso corpo físico. Trunvalo Melquisedeque, ele nos informa que esta base, esta ponta, esse vértice de uma pirâmide que fica abaixo dos nossos pés, é a parte baixa do Merkabah. É a conexão, a primeira conexão de constituição consciente do equipamento Merkabah. O autor do livro Os Anjos da Atlântida, que embasa boa parte dessas meditações que você está fazendo, ele diz exatamente isso, que ela é, a estrela terrestre é esta ponta baixa do Merkabah. E por que é importante saber disso? Porque quanto mais nós tornarmos consciente a nossa relação com o Merkabah, mais nós nos tornamos livres, conscientes de nossas potencialidades e de nossas possibilidades. Conscientes de que a responsabilidade pelos resultados que se apresentam à nossa vida é nossa, de mais ninguém. Ninguém tem a responsabilidade sobre os resultados que eu obtive na minha vida até o dia de hoje. Sejam eles maravilhosos, sejam eles ruins. E quanto mais rápido nós compreendermos isso, a nossa vida flui com mais naturalidade. Há quase que um impedimento psicológico, por exemplo, de qualquer possibilidade de você ficar travado em algum projeto que você tem. A sua mente, a sua consciência, ela começa a ter um crescimento tão profundo do ponto de vista de sabedoria, de aplicação de conhecimentos práticos, que a vida ganha um novo colorido. Uma nova tessitura, uma nova camada de conexão energética que abre e expande a sua possibilidade de se posicionar no mundo, diante de qualquer circunstância, diante de qualquer situação. O anjo que comanda este chakra, este centro energético, o nono desta relação de 12 que nós estamos trabalhando, é o Sandalphon. Sandalphon é um anjo que tem um poder ímpar, porque ele nos conecta diretamente através da purificação da nossa alma. Ele é como se fosse um sensor, se ele me permite dizer isso, das atitudes e dos pensamentos que nós estamos tendo. Se neste estágio que nós estamos avançando, nós de fato já depuramos tudo aquilo que precisávamos depurar.
esta egrégora que você está criando no seu entorno, executando todas as meditações, racionalizando os exercícios que são ensinados aqui, ela permite que você faça um processo constante de autoavaliação, de aprofundamento nas suas verdades pessoais. Eu sei e reconheço porque vivenciei isso e já vi isso nos experimentos que eu fiz. Muitas vezes há uma espécie de recrudescimento, há às vezes até uma vontade de voltar para aquele lugar quentinho que nós estávamos acostumados. Hoje eu não vou fazer. Hoje eu vou dar uma pausa, eu vou descansar, estou cansado. Nossa, tá muito intenso esse trabalho. Eu vou dizer a você, usar uma expressão que eu aprendi há um tempo atrás, quando eu fiz um curso, há uns 6 anos atrás, através do André Burick. Você não tem direito a descansar enquanto você não atingir o seu objetivo, a sua meta. Parece meio duro isso, né? Como assim não tem direito? Porque o descanso ou a procrastinação em determinado estágio do seu processo, ela não vai servir como renovação de energia. Ela vai servir apenas como um atraso naquele trabalho que você vem executando, que você vem realizando. Conectar-se agora com o centro energético, estrela terrestre, é conversar, se aprofundar na relação que você estabelece com a Terra, com Gaia. É o direcionamento da tua energia indo ao centro do planeta Terra, aterrando ainda mais a sua consciência e presença nesse mundo. Eu já disse isso em outros vídeos. Algumas pessoas parecem que vivem de alguma maneira numa ilusão celestial. Eu acabei cunhando esse termo, essa expressão, porque os buscadores da luz têm uma facilidade muito grande, e eu, de novo, me coloco nesta condição porque eu vivi isso. Nós, buscadores da luz, desenvolvemos uma ilusão muito grande, muitas vezes, com o celestial, com os princípios espirituais que nós nos conectamos em vários lugares físicos e também, na verdade, nas egrégoras espirituais, e nos damos por convencidos de que já atingimos aquilo que precisávamos atingir e que vamos viver somente desta egrégora neste tempo. Veja, se você está no plano da Terra, se você está vivendo a sua experiência aqui no planeta Terra, você precisa compreender que é necessário uma conexão com aquilo que a Terra lhe oferece. A César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Se você precisa se alimentar, é preciso criar meios e recursos neste sistema que aí está, até que ele seja quebrado, mas ele está aí, a gente não pode negar isso, para que você consiga se manter fisicamente, financeiramente, que você consiga alimentar seus filhos, alimentar sua família, a si próprio, a si própria, que você consiga manter o mínimo, o básico, essencial para que a sua vida tenha algum sentido e que não viva apenas correndo atrás do rabo ou fazendo aquela velha batalha dos ratos, comendo aquilo que lhes jogam no esgoto. A conscientização do seu poder sagrado, do seu poder eu sou, do seu poder maior, através do seu cardíaco, através do seu frontal, através da sua coroa, através de todos os chakras, né, desse sistema maravilhoso que nos está sendo revelado agora. E a ativação prática de cada uma dessas sequências vai fazer com que cada um de nós que nos coloquemos neste caminho possamos vivenciar a espiritualidade na sua totalidade. É possível você obter os ganhos financeiros, os ganhos de saúde,
os ganhos de conscientização, de consciência maior, vivendo na carne ainda, vivendo na terra. Mas também é possível que você tenha uma existência maior, amplificada, através da sua conexão com os espíritos superiores, com o plano maior, com os seus mentores pessoais, com os nossos amigos estelares. É nesse caminho que São Dalfon vai nos conduzir, a raciocinar, a agir, a sentir profundamente uma experiência divina ainda no plano da Terra. Seguindo os princípios trazidos por Jesus de liberdade, de quebra de uma hierarquia sistemática que já foi inserida na nossa consciência sem que nós pudéssemos fazer nada no momento em que isso acontecia. Mas hoje você pode. Hoje você pode desenvolver uma nova forma de agir em relação a esse sistema, porque você já está desenvolvendo o seu padrão de consciência maior. Porque você já avançou na sua busca de conhecimento e você está avançando agora na transformação desse conhecimento que você adquiriu em sabedoria. E a sabedoria só se conquista quando se pratica. Porque se eu tenho só conhecimento e não exercito esse conhecimento no meu cotidiano, não há ganho, não há sabedoria, não há prática, não há evidência prática daquilo que você aprendeu. Vai virar apenas mais um curso, vai virar apenas mais um investimento de 12 horas, 14, nesse caso aqui, mais de 24 horas de aulas que você está diante disso, mas não está exercitando. A minha proposta e a proposta de São Dalfon hoje, conectado neste trabalho antes mesmo de nós iniciarmos a gravação, é que você exercite a sua consciência no cotidiano, na prática do dia a dia. Porque não vale, irmão, não vale, irmã, você fazer um investimento financeiro, depois um investimento de tempo, apenas para agir, para ficar como um agente passivo nessa relação. Muitas vezes, em atendimentos eu já constatei isso várias vezes, nós agimos achando que nós somos agentes ativos, quando na verdade nós estamos passivamente repetindo comportamentos e posturas que nos foram impostas. Às vezes por nossos pais, por nossos parentes próximos, por pessoas que têm uma relação afetiva e de poder em função das instituições que a gente visita. Muitas vezes pode acontecer, e já vi também, você repete o comportamento que você tem em casa no seu trabalho. Tem dificuldade de lidar com figuras de poder. Exercita o convite para que as pessoas expulsem você, literalmente, dos ambientes onde você está. Ah, eu sou rebelde. Não, está repetindo o comportamento. Então, o chakra, este centro energético poderoso, que é o nono desta relação de 12 que nós estamos trabalhando, ele vai ativar uma série de energias no seu interior para testar o seu poder de decisão de avançar nesse processo. De questionamento dessa elite dominante, dos dominadores do mundo, sobre as atividades que eles executam. E olha, deixa eu falar para você, não importa se você, por exemplo, num pensamento político, está à esquerda ou está à direita, está no centro, está acima ou abaixo, não importa. Todos estão repetindo o mesmo enredo de domínio e de poder para manter você, eu e todos aqueles que se vinculam ao sistema presos e amarrados, escravizados
a métodos de domínio mental transmitido por todos os meios que nós podemos imaginar. Não vou ficar repetindo internet, celular. Não precisamos fazer isso, mas é preciso que nós tenhamos uma reflexão, né, muito profunda do quanto efetivamente eu estou exercitando a minha vontade verdadeira. Ou se eu estou repetindo modelos, parâmetros, dogmas que me foram impostos desde a minha concepção praticamente. Eu tenho uma visão política de tal lado, eu tenho uma visão política de outro lado. Você está sendo dominado. Não importa a visão política que você desenvolva. O pensamento autônomo, o pensamento de uma vertente de independência sócio-afetiva, emocional, política, ele precisa partir do seu interior e a partir desta concepção você começa a extrapolar isso no seu cotidiano. Observe. É um domínio exercido na nossa consciência muito forte. E o chakra, o centro energético, estrela terrestre, ele aponta para o centro da Terra. Ele aponta para a conversão e a convergência, vamos assim, melhor dizendo, da Mãe Gaia. Deste poder sagrado, do poder feminino sagrado verdadeiro. Não estamos falando aqui de empoderamento, essa palavra que ficou deturpada e vilipendiada. Empoderamento feminino, empoderamento masculino. Não é isso. É cuidar efetivamente do sagrado masculino e do sagrado feminino nas suas potencialidades maiores. É não negar a existência da dualidade, mas não se render a ela. Porque negar a existência da dualidade neste plano da 3D que nós estamos, dessa terceira dimensão, é criar uma ilusão, uma barreira de desenvolvimento. Eu sou uno com o Deus, então não tem dualidade. Tem dualidade. Ainda está aqui na nossa carne, na nossa matéria. Ainda tem. O ego ainda tem poder. E ele vai brigar com todas as forças que ele tem, porque ele é pautado pelo medo, e na concepção dele ele pode morrer. Ele vai travar o medo na consciência daqueles que se prendem a essa condição e não vai deixar as pessoas, ou você ou eu, evoluir. Eu conversava com um amigo, com o Júnior, o Wilson, que é pai de santo hoje, e num determinado momento, há uns anos atrás, a gente estava discutindo e falando, e a gente chegou à conclusão de que é possível a existência de um ego espiritual, ou um ego espiritualizado, travestido de uma concepção maior, mas ainda mantendo-nos presos a convicções limitantes, a um sistema escravagista poderoso, que domina as nossas consciências, se nós assim o permitirmos. O exercício deste trabalho é isso. O poder embutido nesta concepção é esse. É propiciar a cada um de nós o reconhecimento da presença do Criador em todas as nossas ações. O poder uno, o poder sagrado. Na presença de Deus, do único Deus, porque não há outro, já disse isso, não há outro, só há Deus. Você faz a morada desse Deus no seu interior. Você consegue mergulhar no reino de Deus dentro do seu coração, vivendo uma experiência com Ele, tendo uma experiência divina com Ele, propiciando através das suas meditações, através das suas conexões, do seu silêncio, das suas orações, uma conexão com o Espírito Santo. E quando nós somos tocados pelo Divino Espírito Santo de Deus, a nossa vida muda, é amplificada, é apoiada por verdades até então ocultas no mais profundo do nosso ser.
Se você está se propondo dar um salto, use este centro energético estrela terrestre como uma ponte de apoio, uma alavanca para inspirar o seu coração maior, porque o próximo é o chakra cósmico. É o chakra cósmico, ou o chakra crístico que está aqui. E lá nós vamos fazer um exercício de ativação desse timo, desse chakra maravilhoso, dessa energia que está conectada com o Criador, com Jesus diretamente. Quando eu me aprofundo na conexão com este centro energético estrela terrestre, eu me conecto novamente, como já fizemos em oportunidades anteriores, com o sagrado feminino, com Mãe Maria, com as potências do Criador, com a Mãe primordial, a fonte criadora que foi inseminada pela partícula divina, pela partícula do Criador, pelo poder do Criador. Se você tem dúvida da presença desta matriz feminina no poder da criação, busque os evangelhos apócrifos de Tomé, até de Maria Madalena, referências antiquíssimas descobertas e que tentaram de todas as maneiras ocultar que isso viesse prender, não permitir que isso viesse a público, ocultaram da nossa consciência. E aí nós nos prendemos a essas concepções basais, simplórias, de repetição de comportamento e prisão e escravização da consciência. Porque o ritmo é muito fácil. Eu acordo, tomo um banho, faço as minhas higienes pessoais, vou para o meu trabalho, não importa o meio de transporte. Trabalho. Saio para o almoço, vou conversar com as mesmas pessoas, conversas fúteis. Quem foi para a eliminação no reality show? Fulano de tal. É essa a discussão. Ou vou ficar pegando aqueles bichinhos no celular, ou enfim, volto para o trabalho. Repito minha jornada, quase sem consciência, alimentando o sistema financeiro de uma maneira forte, de uma maneira pesada. Volto para casa, pego o trânsito, pego condução lotada, pego reclamando, ouvindo reclamações. Chego em casa, tomo um banho ou não, muitas vezes, me largo no sofá quando dá, ligo a TV ou continuo no celular, faço lá uma alimentação quase que inadequada muitas vezes, durmo babando no sofá e depois, em momento algum, boa parte da população, eu não estou dizendo que são todos, não cuida de si. Não tem um momento de autozelo, de autocuidado, de autopreservação, de autoelevação, de pensar nas ações do seu dia. Nossa, mas parece coisa de bitolado ficar pensando naquilo que a gente fez. Olha, se você não pensar naquilo que você fez, se você não reavaliar o que você está fazendo, o sistema faz para você e vai lhe dando aquilo que você quer. Ou seja, aquilo que faz você continuar repetindo, reclamando, às vezes querendo uma mudança, mas fazendo as coisas iguais, não vai mudar. Aqui neste estágio, através da inserção dos comandos de São Dalfon, nós vamos revisitar algumas crenças limitantes, vamos olhar de novo a tela atômica para ver em que padrão que nós estamos. Vamos avançar um pouquinho mais nesse aprofundamento de conexão com Mãe Gaia, preparando o degrau para o chakra ou o centro energético cósmico ou o centro energético crístico, que é ativado através do seu timo,
através da sua energia vibrante que fica no centro energético 10, ou seja, no estágio 10 dessa nossa ascensão. Então eu peço a você que se prepare, vamos iniciar a aula, que esta introdução tenha servido para conectar você no amor mais profundo do Criador. Agora, encerrando este estágio aqui, se você puder, feche seus olhos, em nome do Pai, do Filho, do seu Espírito Sagrado, do seu Espírito Santo, em nome da Mãe Sagrada, da Mãe Primordial, em nome do Cristo Jesus. Apelamos neste momento pelas melhores vibrações do nosso amado anjo Sandalfon. Que nossas palavras e nosso pensar seja direcionado por essas energias maravilhosas. Que essa luz, que esse poder sagrado, concedido pelo Criador, por amor, possa nos proteger, criando um arco de proteção em torno da nossa consciência, do nosso corpo físico, em torno da nossa família, dos nossos filhos, daqueles que amamos, daqueles que conhecemos ou que não conhecemos. Que a nossa conscientização, que o nosso trabalho possa nos fazer melhor, possa nos fazer atuar em benefício deste mundo para o despertar de outras pessoas. E que neste caminho cíclico da serpente emplumada, que nossos passos sejam certeiros e que nossos degraus sejam firmes nessa escada de ascensão que nós estamos. Cristo Jesus, amado Jesus Cristo, protege cada um que esteja assistindo a essa aula neste momento, com teu amor supremo. Cria um escudo de proteção para que todos estejam acolhidos, protegidos, com a consciência aberta e preparados para fazer as modificações que são fundamentais para o seu desenvolvimento pessoal. Eu, do meu lado, sou pura gratidão. Agradeço profundamente. Agradeço profundamente. Agradeço profundamente. Está feito. Olá, vamos iniciar então a nossa aula. Deixa eu só fazer um ajuste técnico aqui na câmera. Pronto. A nossa aula 9, estágio 9, a purificação da alma. Nós estamos nos relacionando hoje com o centro energético estrela terrestre. A regência deste centro energético é do anjo Sandalfon. Na iluminação dos nossos corações, na potência que nós temos expandido nesse cotidiano e na mesma sequência que eu vinha informando e orientando na introdução, nós temos aqui neste estágio, neste momento sagrado, deste trabalho que nós estamos efetivando, a grande possibilidade de fazer uma revisão das nossas posturas em relação a tudo aquilo que nós já aprendemos até esse momento. O chakra, ou o centro energético estrela terrestre, neste sistema egípcio-atlante inspirado por Quetzalcoatl e pelo autor do livro Anjos da Atlântida, de onde eu busquei todas as potências para a realização das meditações, ele é um caminho de luz. E é curioso porque, ainda que nós estejamos nos conectando, fortalecendo a dimensão terrena, nós não nos aprisionamos a 3D. Nós não ficamos vinculados a um padrão ainda da terceira dimensão. Não é isso. Toda vez que nós acionamos e ativamos cada um desses centros energéticos, nós estamos nos alinhando com o cosmo, com o poder cósmico do Criador, com a presença eu sou dentro de nós,
que nos remete a essa conexão maior com o nosso Cristo interno, com o poder sagrado do eu sou o eu sou, ou pelo poder sagrado daquele que é. Deus não existe, Deus é. Deus é a vida abundante que vive em nós. Esse único ser existente, essa única potência, é um grande agente libertador da nossa alma, do nosso espírito, da nossa centelha divina. E a ativação de todos estes centros energéticos, conectadas, como você já aprendeu aqui, nos corpos sutis, é a potência que nos faz compreender e nos conectar ao reino do Criador. O anjo Sandalfon, neste estágio que nós estamos agora, como regente da nossa consciência, como inspirador da nossa consciência, está por trás de uma ativação poderosa de reconhecimento e validação do seu mentor espiritual, do seu eu superior, por exemplo. Daquele estágio que quando você entra em meditação, você vai se aprofundando no silêncio do teu ser, vai inspirando, sentindo o prana divino e essa ativação do prana divino no seu interior. A partir da ativação do prana divino no seu interior, você vai sentindo a presença do Criador. A partir da presença do Criador, você expande o seu nível de consciência, como centelha divina que você é, e começa a enxergar as coisas como de fato elas são. E hoje, nesta essência de revisão que nós estamos nos conectando, nós vamos buscar a compreensão desse sistema que nos envolve. Por isso é que é um ponto de revisão. Por isso é que é uma conexão com Gaia, com a Mãe Sagrada. Por isso é que é o fortalecimento da essência do nosso ser, daquilo que rege o nosso coração com Jesus Cristo. Nesse avançar de consciência, se você se permitir ampliar a sua conexão, de fato você pedir a presença do Criador na sua vida, de fato você vivenciar Deus em toda a sua essência, sem fanatismo. Parece às vezes, nossa, mas isso só fala de Deus. Não há outra coisa a se falar. A presença de Deus em nossa vida é objetivamente o único motivo da nossa existência. E esta conexão com Ele é libertadora. Porque as outras coisas da vida, e Deus não é uma coisa naturalmente, mas tudo o mais da vida, não é que perde significado, ganha um novo significado quando nós estamos observando a ótica do próprio Criador. Quando nós nos colocamos na condição de filhos de Deus e partimos para uma compreensão maior, de olhar as situações por um prisma mais amplificado. Esse é o estabelecimento da luz de Deus na nossa vida. A revisão, nesse estágio 9, ela é necessária porque o ego, como um instrumento ainda dessa potência da 3D, da potência terrena, ele vai resistir à mudança que você está começando a fazer na sua vida. Não é que ele é um inimigo a ser combatido, não é isso. É o desespero daquele que está sentindo que está perdendo espaço de domínio, pois estava acostumado com um modus operandi, com uma forma de agir no mundo, e que agora não tem mais tanta convicção assim. E como nós já vimos, o caminho mais curto, o atalho,
ele é confortável, mesmo que doa. Mesmo que a pessoa esteja sofrendo, esteja habituada a sofrer, ele é um atalho. Por quê? Porque é fácil demais vivenciar a sua presença. É muito fácil, é muito simples. É essa a formatação do racional que nós temos que trabalhar. Nos entregarmos a um processo de autoavaliação, de reavaliação, mas sem estressar o nosso ser, começar a compreender não só as outras pessoas que estão à nossa volta, e que também às vezes começam a reagir quando nós iniciamos um processo de mudança, mas também nós mesmos. Nós mesmos que reagimos a essas condições ambientais, muitas vezes de maneira dramática, de maneira dolorosa. Oh, mas não é possível, eu já fiz tanto isso, e já fiz tanto isso, e já fiz tanto isso, e continua acontecendo. É, mas é assim mesmo, faz parte do processo. Torne leve o seu fluir. Aprenda a conviver consigo mesma, consigo mesmo, em solitude. Não é solidão. Ao se permitir uma conexão maior com este centro energético, estrela terrestre, você vai reativar em si o princípio mais sagrado que nós podemos ter, que é o princípio da mãe primordial, da presença da mãe primordial em nossa vida. E por que tanto nós renegamos a presença da mãe? Porque nós aprendemos a valorizar apenas aquilo que é masculino. Na potência de um pensamento vigente numa determinada época. E eu quero que você compreenda, eu não estou falando aqui sobre machismo ou feminismo, sobre a preponderância de um sexo sobre o outro. Não é isso. Não tem nada a ver com aspectos políticos, mas voltar ao centro da essência do poder da criação. Desta virtude sagrada, não de empoderamento, esta palavra que ficou tão banalizada, mas o princípio, a força, a potência do sagrado masculino e do sagrado feminino que existe em cada ser. Nos estudos de Jung, isso já ficou abertamente comprovado através das frequências masculinas e femininas dentro de todas as pessoas, através de ânimos e ânima. Todos os estudos potenciais demonstram exatamente este caminhar. Com essa conexão da purificação da alma, ou seja, do centro energético estrela terrestre, nós podemos dar um salto. E eu quero que você olhe na tela agora, só para você relembrar. A serpente emplumada, este caminho inspirado por este sacerdote maravilhoso, Quetzalcoatl, ela traz, neste estágio que nós estamos, a figura e a potência maior. Veja a harmonia que este símbolo tem. Ainda que construído através de uma ferramenta não adequada, vamos assim dizer, para uma imagem tão consagrada, ela traz harmonia, conexão, profundidade, conhecimento, vontade de querer saber mais, desejo de se aprofundar. E agora, para que você perceba onde nós estamos, nós já avançamos e estamos agora na parte baixa, 10 centímetros abaixo da estrela de 5 pontas. Observe. É exatamente este símbolo que aqui está, na base da estrela de 5 pontas. Harmonizando e dando o potencial para a ativação do Merkabah quando chegarmos na 13ª ativação,
que não será uma aula, mas será somente a meditação, depois para 21 dias. Todo o simbolismo colocado nesta imagem nos remete a um aprofundamento do ser. O que você, nesta jornada que você trilhou até agora, já conseguiu identificar de mudanças na sua vida? Qual ou quais dos estágios você teve mais ou menos dificuldade? Você conseguiu avançar num processo de autoavaliação das suas convicções limitantes? Você conseguiu identificar se havia algum resquício de orientações, de ensinamentos que limitavam a sua ação no mundo? Você se conectou às dores que a sua família tem como constituição básica? Você se aprofundou nos conhecimentos sobre a sua própria consciência? Sobre o seu próprio ser? Ou ficou estagnado numa sabedoria ou num conhecimento superficial que não incita, não provoca nenhum tipo de modificação de comportamento, de postura em relação a tudo que você vive? Você fez uma autoavaliação do seu cenário para saber o estágio onde você está no dia de hoje? E a partir dessa visão, desse estágio onde você está, você se permitiu avançar numa conexão maior para poder estabelecer um plano de metas, um plano de modificação? Ou, ainda movido pelo modelo, pelo padrão, pela referência, pelo paradigma, pelo dogma anterior, permaneceu exatamente na superficialidade? Eu faço essas perguntas neste momento porque é esse o momento da revisão. De direcionar para a energia interna de Gaia, da nossa Mãe Sagrada, da Mãe Terra, todas as nossas dúvidas, para que este anjo inspirador deste processo possa nos inspirar mais profundamente. Para que esta luz, internalizada profundamente no nosso ser, possa ser a referência máxima de ensinamento, de ação, de atitude de mudança, e não ficar apenas no campo da teoria. Vou novamente me colocar no exemplo. Se eu tivesse recebido essas inspirações e tivesse ficado na superficialidade, eu não teria escrito o livro, eu não teria gerado as apresentações que dão base para as aulas, eu não teria realizado as aulas, gravado, que é trabalhoso, eu não teria feito as gravações das meditações, melhor dizendo, e tudo permaneceria como estava, e eu, provavelmente, estaria reclamando que o mundo não mudava, porque, coitado de mim, tome chibata nas costas, né? Tome pancada nas costas, enfim, chicotada. É este o aspecto da revisão que nós precisamos fazer. Nessa iluminação interna mais profunda do nosso ser, é necessário que nós demos um salto de fé, de confiança no Cristo Jesus que está a iluminar a nossa alma, de confiança nos anjos que conduzem as inspirações, de confiança em si próprio, em si própria. Você confia nas coisas que você quer fazer na vida? Você confia em você? Ou você aceita todas as inspirações nefastas que muitas vezes o meio, com mais amorosidade possível que tenha, quer nos impor, quer impor a você? Que você continue no mesmo padrão de comportamento, de postura e de pensamento negativo e de reclamação na vida? Ou você já fez as mudanças
que vão conectá-la, que vão conectá-lo a um novo padrão, a um novo modelo de ser. É esta a essência que nós precisamos buscar. E quando nós avançamos nesta sabedoria, eu disse que nós íamos relembrar os efeitos da tela atômica, dessa rede bloqueadora de consciência. Veja, vamos colocar todos aqui já, para que você possa ter clareza. Observe o trabalho que é executado. O objetivo original desta tela atômica, depois da queda de Atlântida, depois da revisão dos sistemas de DNA, da limitação da ativação dos sistemas de DNA de 12 para 2 hélices apenas, e hoje em dia, você já sabe, já existe uma mutação genética acontecendo no DNA, que não é mais em espiral, já tem uma outra conformação, imagino que você já tenha visto isso, ativando uma mudança espiritual para este tempo e para esta época. Se nos nossos ensaios de meditação nós ainda impedimos o acesso de outras consciências, não é o outro que está impedindo, somos nós. Se eu tenho uma limitação no acesso dos meus registros acássicos, das memórias, dos aspectos mnemônicos das minhas vidas presentes e passadas, não é o outro que é responsável. Eu sou responsável por isso. Se eu tenho uma interrupção direta com os mentores, da relação que eu posso estabelecer com os meus mentores, os meus mentores não mandam mais mensagens, não se comunicam. A responsabilidade não é deles, é minha. Se eu não consigo me amplificar nesta conexão com o meu eu superior, a responsabilidade não é dele, é minha. E se a minha consciência espiritual ainda continua limitada, de novo, a responsabilidade não é do Criador, é minha. Ou seja, tudo, absolutamente tudo nesse aspecto, nesse momento de revisão e de questionamento sobre os nossos estágios evolutivos, é nossa responsabilidade. Somos nós que precisamos agir e não mais o outro. Não posso delegar para o outro a minha ascensão, não funciona. E aí entra a necessidade de ter um pastor, um padre, um profeta, um guru, um mestre espiritual que conduza a minha vida, porque eu não tenho capacidade de conduzi-la. Olha, perceba, o caminho do despertar é um caminho de libertação, mas é naturalmente um caminho de responsabilidade, de comprometimento, de profundidade, de avanço. Neste avançar espiritual, se eu quero eliminar essa tela atômica, eu preciso compreender que no avançar ela desaparece, mas ela pode retornar. Porque as camadas espirituais dos meus corpos sutis eles ficam mais densos ou mais sutis de acordo com o meu estágio de consciência, de acordo com o processo que eu faço comigo mesmo. Por isso que o alerta sempre é orai e vigiai, ou vigiai e orai, como diz o Evangelho. Veja, o sistema holográfico criado, ele foi, no início, criado para o nosso benefício. Você lembra da figura? Ele é um sistema criado na dimensão temporal, ou seja, a vida, no nosso conceito, só foi possível quando a consciência se ligou a uma temporalidade. Quando o tempo foi criado. O segundo
véu dessa relação foi o espaço. Nessa relação espaço-tempo, no tempo eu tenho a consciência, como vocês já sabem, e no espaço eu tenho a densidade. E através da densidade é que eu consigo manifestar a minha ação, a minha consciência, o meu poder direto e objetivo. Esta tela atômica, ela estabelece padrões similares. E não é maldade. De novo, insisto nisso, você não precisa brigar com o seu ego ou brigar com você mesma, com você mesmo, mas é uma reação natural de busca dos atalhos, da conformidade, daquilo que era comum e mais fácil de se fazer. As pessoas, de uma maneira geral, se habituam à dor, aprendem a conviver com a dor, com a miséria, com a pobreza, porque muitas vezes, e entenda o que eu vou dizer, não é nenhuma justificativa, mas é mais simples permanecer ali, porque eu não preciso justificar o meu avanço, as pessoas já estão acostumadas com aquilo. Ah, isso aí não tem jeito mesmo, é isso mesmo. Pau que nasce torto, morre torto, não é assim? Não é esse o dilema que muitas vezes, ou as expressões que são utilizadas no cotidiano? Pau que nasce torto, morre torto. Não, isso aí é bebum, esquece, vai morrer assim. Não tem nenhum perigo de mudança. Nem se Jesus voltar à Terra, ele muda. As pessoas dizem isso e você sabe. Se não dizem diretamente para mim, para você, elas dizem entre elas, nos seus caminhos de fofoca, vamos assim dizer. Só um pouquinho que aqui ela bateu ali. Vou voltar aqui para a condição normal. Mas elas agem dessa forma. Então, essa rede holográfica, ela pode ser iluminada, ela pode ser quebrada. Não vai ser na totalidade, não há nem a pretensão disso em qualquer curso que você fizer. É muito provável, 99,99% ele não vai te apresentar uma ascensão plena, um estágio pleno, porque estando na carne, numa convivência da Terra, ainda é muito difícil. Naturalmente, vai depender muito do processo que eu desenvolvo, que você desenvolve, de ascensão, de espiritualidade, de estar em dois lugares ao mesmo tempo, conscientemente, de fazer projeção astral, de se aplicar nos exercícios dos sonhos ou das viagens conscientes às naves estelares. Mas é uma aplicação dentro de uma linha de tempo que nós vivemos ainda. E que vai precisar de exercício, disciplina, 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 aquilo que Emmanuel orientou o Chico. Disciplina, 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 muita disciplina. São esses aspectos do crescimento individual, do crescimento pessoal, que se associam ao crescimento da egrégora planetária. Não importa, vou usar uma outra conexão aqui. Eu estava conversando com um amigo que defende a Terra plana, que defende o conceito da Terra plana. Não vou entrar no mérito. Crença é crença, se quer acreditar, acredite, não tem problema algum. Mas perceba o desperdício de energia desse tipo de discussão. Ah, porque eles estão nos enganando. Se a Terra for plana, se a Terra for oca, se a Terra for redonda, quadrada, se ela for triangular, não interessa. Para o seu desenvolvimento pessoal, não interessa. A dimensionalidade de consciência, a expansão da sua consciência para um nível mais amplo, mais profundo, mais rarefeito, mais sutil, é só responsabilidade sua. Isso é tudo distração para que se perca o foco do seu desenvolvimento pessoal. Quem vai vencer esta batalha de saber se é isso ou se é aquilo? Ninguém. Absolutamente ninguém. Não vai. Porque
é um agente de distração que vai fazer gradualmente com que você se perca na sua jornada de ascensão. As mídias, as relações midiáticas, aconteceu isso em determinado lugar, aconteceu. Não significa que nós devamos ser alienados deste universo. Não, não é isso. Você pode saber da informação, sabe que aconteceu X, sabe que aconteceu Y, sabe que aconteceu isso com tal pessoa, blá, blá. Tudo isso você vai saber, mas é informação. Não tem envolvimento passional. Porque quanto mais você se prende a ficar consumindo, e a relação de consumo é um processo criado pelos dominadores do nosso sistema, para que nos percamos nesta jornada de ascensão. Você precisa consumir, se endividar, procriar, criar força de trabalho para ampliação dos negócios que estão instituídos e morrer. É um ciclo vicioso criado. E não há despertar se você não sair dessa roda criada para manter-nos nestas condições. Porque muitas vezes, olha isso, é preciso despender muita energia para que uma pessoa que nasce numa família de poucas posses, para que ela consiga se alavancar dentro do sistema. Ela gasta muito, ela precisa ter muita força e vontade para acontecer. É mais cômodo permanecer na condição anterior. E até, imagine, quando o mundo, olha, observe isso, o mundo inteiro se conectou desde 2012 numa potência de energização planetária para que a Terra siga o seu processo de transição, que já está, a luz já venceu, mas o suspiro da dor vai usar de todos os artifícios para que permaneçamos na mesma condição. Muitas pessoas se conectaram com os agentes estelares, começaram a receber canalizações, começaram a receber instruções, pleiadianos, arcturianos, os agentes de Órion, sirianos, enfim, os andromedanos, uma quantidade gigantesca de seres, através de Ashtar, através do Arcanjo Miguel, através de Pena Branca, através dos comandos estelares da Federação, canalizações com informações importantíssimas, trazendo instrumentos de cura para o planeta Terra. E de repente o sistema fala, tem muita consciência sendo ampliada, então vamos jogar aqui, vamos dizer que nós temos naves espaciais chegando, vamos criar aqui uma distração muito forte para tirar o foco da consciência para o fenômeno. A gente já falou de fenômeno. Quando eu tiro o foco da consciência e levo o foco para o fenômeno, a evolução para. A ascensão é interrompida. Porque qual o ganho efetivo que nós teremos ao ver uma nave espacial? Nenhum. Absolutamente nenhum. Mas o céu está cheio de nave espacial. Não tem ganho de consciência em ver uma nave espacial. Não há ganho. Porque o trabalho não é na nave espacial, eles já fizeram o trabalho deles. Vamos imaginar que hoje desça uma grande nave-mãe aqui, com os seres interplanetários. O que eu vou fazer nessa nave se eu não tiver com o meu processo de ascensão avançado? Como eu vou me comunicar com esses seres se eu permanecer estagnado? Virou uma espécie de um prêmio se comunicar com os estelares. Pessoas diferenciadas, cujas conexões são amplificadas. Nossa, eu me conecto com... Pera! A canalização, antes de qualquer coisa, antes de qualquer glamour, é uma relação de trabalho.
Estar avançado espiritualmente, na senda da espiritualidade, significa mais responsabilidade, mais compromisso. Você já sabe disso. Não é apenas por diversão. A gente se diverte, naturalmente. Mas não é apenas por diversão. É também por uma conexão com o plano maior em termos de responsabilidade. Pense, por exemplo, quando você pega uma entidade de Umbanda, ou na própria mesa branca, um espírito de luz vem e começa a transmitir informações através da psicografia, da pictografia, da psicofonia. Olha as barreiras que este ser teve que quebrar para conseguir chegar até aqui. Olha as barreiras que o médium, seja ele de Umbanda, seja de mesa branca, teve que transpor para conseguir receber a informação. Ele tem que estar preparado. É como uma tinta numa caneta que a esfera não funciona. A esferinha tem que estar boa para que o médium possa receber a instrução, possa receber a orientação. Aqui, neste estágio em que nós estamos, o sistema ele está reagindo. Peraí, tantas pessoas falando de espiritualidade, falando de Deus, falando que, olha, talvez eu não precise de um sacerdote para me guiar. Para o sistema, como um todo, as pessoas terem a consciência de que elas não precisam diretamente se render a um sacerdote, quebra a estrutura como um todo e, naturalmente, o sistema vai revidar. Nesse caminho, como eu disse, você não pode descansar. Eu já disse, André Buric, eu fiz um curso com ele há uns anos atrás, intenso, muito profundo. Ele dizia, se você não chegou ao seu objetivo, você não tem direito de descansar. Parece exagerado isso, mas não é. É quando você, neste momento, não posso celebrar minhas pequenas vitórias? É diferente, você pode e deve celebrar as suas pequenas vitórias, as suas pequenas conquistas, até chegar à conquista macro. Claro que você pode, mas não dá para, vou tirar uma férias de uma semana das minhas... Não, é muito rápido. A ação da abstinência do ego é muito rápida. Quando menos nós estamos atentos, ela nos toma de novo. Então hoje o Garfield está dizendo aqui, olha, não dá para você descansar. Você pode descansar enquanto você caminha. Você pode descansar enquanto você faz. Você pode descansar enquanto você medita no seu silêncio. Você fortalece a sua imagem interna, potencializando a luz da sua própria criação. É esse o momento que você vai se dedicar a compreender o que está acontecendo. Nossa, senti uma vontade de não fazer hoje. Não quero. Não, mas espera aí, você já chegou no estágio que você pode ter a provisão de liberdade, de independência e de autonomia? Não. Então, não dá. Faça uma revisão, mesmo prática, objetiva. Caderno e lápis, como você já tem aí, faça uma revisão das suas vitórias, das suas conquistas, daqueles desafios que mais necessitam da sua atenção nesse momento. Faça uma revisão, faça apontamentos. É importante que você tenha na sua mente que você já evoluiu, você já está num estágio maior, mas que ainda a sua atenção é absolutamente necessária. Não pode haver distração neste momento. E lembra, não estou trazendo isso a ferro e fogo. Não vai descansar. Não é isso. Né? Porque às vezes eu falo isso, mas eu não tenho direito a um domingo de descanso. É diferente o domingo de descanso
para uma entrega. Quando alguém sai do processo dos Alcoólicos Anônimos, eu já atuei nos Narcóticos Anônimos durante 2 anos, e o grande desespero deles, a grande dificuldade, melhor dizendo, não é nem desespero, mas a grande dificuldade deles é o primeiro estágio, que é reconhecer a sua impotência perante a droga. Porque sempre, seja a droga ou seja o álcool, que a droga também do mesmo jeito, sempre há uma crença de que a pessoa pode superar, pode enfrentar aquela droga. Se você não reconhece que você é impotente àquele alucinógeno, você vai ceder a ele. Da mesma forma, há nesse estágio, tanto no 9, no 8 também já acontece isso, no 9 e no 10, a possibilidade do chamado à desistência acontecer. Mas com sutileza, não é nada gritante, não adianta dizer, nossa, foi muito forte. Não, ele é sutil. No corriqueiro, a sincronicidade da vida vai levá-lo a essa condição, vai levá-lo a uma festa, uma festividade, vai levá-lo a uma relação com alguém que havia desaparecido da sua vida, mas que sempre teve domínio sobre a sua consciência, exerceu fascínio do jeito que atuava, às vezes um ex-namorado, uma ex-namorada, um cônjuge, alguém que tinha alguma relação afetiva ou algum evento aparentemente ocasional que o leva novamente ao ponto de estagnação. E isso pode acontecer a qualquer momento nesta sua trajetória. Por isso que é necessário uma atenção. Por isso que é necessário que você se conscientize com profundidade do seu status atual, quanto que você já caminhou nessa estrada de ascensão. Há um ego espiritualizado aí? Porque o ego espiritualizado, muitas vezes, é o maior inimigo que nós temos. Porque ele tem uma aparência e um cheiro sedutor de iluminação. É um cheiro sedutor de iluminação. Olha que pessoa iluminada que eu sou. Já cheguei a um estágio maior. Então é nessa hora que nós precisamos compreender com profundidade a nossa responsabilidade. Mas a responsabilidade que você precisa compreender é com você. É um compromisso firmado com a sua própria ascensão, com a sua evolução, com o seu desenvolvimento. O chamado, como é dito aqui, a desistência ele pode ocorrer, a clausura, a prisão mental pode querer retornar. Nas sutilezas do cotidiano, no dia a dia. E é esse processo que vai efetivar na sua vida uma decisão interna de continuar ou parar. A ascensão não pode ser interrompida. Nenhuma ovelha será perdida. Nós já o dissemos isso. Nenhuma ovelha será perdida. Nenhuma. E essas ovelhas todas do bom pastor vão ser recolhidas. Há um tempo atrás, Chico Xavier, quando ainda no corpo terreno, ele disse que o Mestre Jesus é responsável por alguns planetas nesse nosso sistema, de uma maneira mais ampla, nesse nosso universo, e que há um planeta chamado Quiron, que será a casa daqueles que, vamos assim dizer, serão os degredados da Terra. Essa é uma possibilidade. A Terra está em transição.
Nós temos um bloco ferroso, terroso, que está se tornando mais sutil e que vai daqui a pouco se desconectar. Nós estamos nesse meio, nessa intersecção. Nós estamos aqui entre quarta, terceira D, quarta D, quinta D, terceira D. É um ir e vir, é como se fosse um grande baile, uma grande orquestra sinfônica que está dançando de um lado para outro maravilhosamente. Essas ovelhas não serão deixadas para trás, nem eu, nem você. Vamos imaginar que de repente eu não estou no estágio ainda de ascensão, como às vezes eu posso, eu acho, depois de todos os estudos que eu tive, não, já estou na quinta D. E quando chega a hora do juízo, vamos assim dizer, ou, né, de saber o fiel da balança ali, não. Tua egrégora ainda não está pronta, irmão. Você vai ter que permanecer um pouquinho mais na labuta aí. Aí é que nós vamos ter a consciência clara daquilo que nós poderíamos ter feito. Então, se nenhuma ovelha será esquecida, se nenhum ser que é filho do próprio Criador pode se desligar dele, é impossível isso. Por que eu não faço o meu trabalho agora? Por que eu deixo para depois? Por que eu procrastino? Por que eu permito que todas as distrações desse mundo acabem me tomando quase que por inteiro? É nesta jornada de conhecimento que, veja, as prisões mentais podem nos tomar. E quais são talvez as principais prisões mentais? As dívidas, o vício de empréstimos, o vício de ter um carnê para pagar. Mas eu tenho as minhas contas para pagar. Sim, é verdade. Nesse mundo é absolutamente necessário, eu já disse isso. Mas muitas vezes a procrastinação de buscar uma atividade de maior remuneração pode lhe impingir uma necessidade de endividamento, do dinheiro fácil. De novo, o endividamento é um dinheiro fácil que é um atalho, mas que em si traz armadilhas. Porque o dinheiro fácil, eu digo isso porque eu já me endividei demais. Neste sistema de depender dos outros ou das instituições para conseguir ter alguma remuneração mais simbólica. O dinheiro, não sei se o teu exemplo é assim, mas naquela época o dinheiro caía na minha mão e ele era consumido, derretia. Quase que da noite para o dia, como se eu tivesse raiva do dinheiro e quisesse me desfazer dele o mais rápido possível para justificar a minha manutenção naquele esquema de crença, daquela convicção limitante que me colocava como um devedor. A consciência de devedor é uma consciência de derrota, porque está ligada a não se sentir pertencente, está ligada a um sentimento de não ter direitos. Porque, veja, no sistema atual, terreno, a pessoa que está sem condições financeiras, devendo, seja no cartão de crédito, antigamente no cheque pré-datado, os mais jovens não sabem o que é isso, mas no cartão de crédito, nos empréstimos, no crédito rotativo, enfim, ela nunca está livre. Não se liberta desse esquema organizacional de manutenção da escravização. A primeira etapa para a libertação é o reconhecimento de que se é escravo. Escravo de um sistema que repete-se diariamente, criando reclamações e reclamações. Se você não gosta do seu trabalho, ou se você não ganha o suficiente, aquilo que é absolutamente necessário para o seu desenvolvimento pessoal,
Procure se desenvolver em outras fontes que venham gerar uma remuneração melhor. Procure buscar formações, não necessariamente intelectuais, acadêmicas. Nós temos pessoas que praticamente não cursaram nenhum tipo de escola, nem colégios, nem nada, e são milionários. É preciso sair desse comum, dessa condição normal, vamos assim dizer. Deixar de procurar os atalhos. Então as dívidas, elas fazem parte desse contexto das prisões mentais. A culpa, mas eu não sinto culpa. Sente, muitas vezes sente e não sabe. Na religião católica, durante muitos anos, hoje menos, mas ainda tem, a culpa foi um exercício de domínio baseado pela fundamentação do pecado. Minha culpa, minha culpa, minha culpa. Não se permitia uma busca da conscientização maior de quem quer que seja. Apenas o exercício da culpa. E às vezes culpa por sentir raiva do pai, por sentir raiva da mãe, por sentir raiva da instituição que a criou, que o criou. Aqui é, de novo, o exercício do perdão, do auto-perdão e do perdão dos outros, mesmo que você não tenha a possibilidade de falar isso diretamente para a pessoa. Às vezes porque ela já não está mais na carne, às vezes porque você não quer se relacionar com ela, e perdoar não significa ter que se relacionar com a pessoa, não. Pode acontecer naturalmente, porque você quebrou os elos de aprisionamento que tinha, pode ser que o perdão lhe traga novamente essa relação, numa outra formatação, numa formatação mais ampla, maior, mais suave, mas ela vai libertar. A terceira é a procrastinação. Deixar para amanhã o que se deve fazer hoje. Mais uma vez, neste processo de construção desse curso, de escrever o livro, em vários momentos eu tive que vivenciar cada uma das situações para poder compreendê-la na sua totalidade. Então, para visitar esse estágio 9, eu revisitei as minhas crenças limitantes. A procrastinação no passado era um problema muito sério que eu tinha. De deixar para depois mesmo, deixar para depois, deixar para depois, deixar para depois. E sempre ia fazer na última hora, no desespero. Mas eu preciso pagar o aluguel, e só saía correndo quando a coisa já estava praticamente vencida. Deixar para depois aquilo que é importante. Só se gasta muita energia. Então, de novo, pode acontecer neste estágio. A inveja do outro, do que o outro tem. Uma inveja destrutiva, eu tenho inveja branca. Irmão, não tem inveja branca, não existe. Inveja é inveja. Ou você sente, ou você não sente. Mas é uma inveja boa. Não existe inveja boa, toda inveja é destrutiva. Você pode ter admiração, ambição de conquistar o mesmo que a outra pessoa conquistou, e não vai ser o mesmo, porque vai ser de um jeito diferente. Eu quero um carro igual ao que o outro tem. É igual, não é o mesmo. Mas muitas vezes, na incapacidade que as pessoas têm, momentânea, é verdade, de se desenvolverem, de serem produtivas, elas sentem inveja do outro, raiva, rancor, e depois se culpam pela inveja, enfim. É um ciclo vicioso quase que infindável. Está aqui, traz rancor, traz ira, traz raiva do outro, alimentando um sentimento de dor profunda sobre muitas pessoas. Medo, aqui é o alimento dos obsessores, o medo. Medo de fazer qualquer coisa, medo de sair de casa, medo de fazer, medo de não fazer, medo de ter sucesso, medo de ter fracasso, medo. Este é o alimento dos obsessores. Na ciência esotérica mais profunda usa-se outro nome. Mas o medo é uma ferramenta de domínio. E se você observar
o controle midiático instalado, ele exerce poder através do medo. Se você liga a TV, por exemplo, nos jornais, na hora do almoço, hora que é uma hora de relaxamento, o que você vai vivenciar? O que você vai experienciar? Chacinas, acidentes, catástrofes, corrupção, N situações que levam você a muitos sentimentos dúbios, de frustração, de medo, de raiva, de ira, de tudo. Então, é preciso haver uma desconexão final sobre isso, e tudo isso pode levá-lo a um isolamento, a um afastamento da sua realidade. E, neste estágio, colocar em risco o seu desenvolvimento pessoal. O estágio 9, se você observar, ele está lá na base, só para a gente relembrar. Ele está lá na base da estrela de 5 pontos. Ele é o suporte do seu Merkaba. Ele é o suporte da sua consciência, da amplificação da sua consciência. No seu aterramento e conexão com Gaia, você procura o caminho de ascensão para que você possa chegar ao 12º e depois ao Merkaba. É esse desenvolvimento de conexão maior. Você lembra que nós falamos no estágio da coroa e no 8º chakra também, no 8º centro energético, sobre a ilusão, muitas vezes, do amor incondicional. Nossa, estou desenvolvendo o amor incondicional. O quanto de inverdades que estão embutidas nestas afirmações. Porque quando no exercício da prática você se coloca à disposição de se autoavaliar, você vai observar que tem limitações. Algumas a pessoa fala, mas eu tenho amor, pratico amor incondicional, e você vai ver no dia a dia, não tem. Está no estágio, está buscando, está desenvolvendo, mas ainda falta uma compreensão maior dessa conexão. O estágio 9 é o suporte para que isso venha a acontecer. Inclusive para que o amor crístico emane da sua alma através do chakra 10, do centro energético 10, e você consiga entrar nesta evolução, nesta ascensão natural da sua existência. Já nos aprofundamos a respeito desse vínculo com a Mãe Terra, que ele é fortalecido nesta etapa, que é o início da sua ativação do Merkaba, deste poder sagrado, deste poder constituído. E aqui, passando este estágio, passando esta fase, você vai sentir a manifestação consciente da realidade, que vai possibilitar você acessar fragmentos, naturalmente, da consciência de Deus, do pensamento de Deus, da vida de Deus em nós, do poder sagrado do Criador manifestando-se através das nossas ações, reconhecendo o Criador como o único ser, Deus, esta unidade não separada, inclusa no seu coração, no reino de Deus que está dentro de você e no reino dele. Quando nós entramos no reino do Criador, eu estou ativando a luz existencial, o poder sagrado manifesto através das minhas ações, dos meus pensamentos e dos meus sentimentos. Esta conexão de aprofundamento que eu tenho com o Criador, esta unidade, que deixa eu falar para você, olha, a concepção da unidade, ou seja, da minha relação direta com Deus, é o maior ganho da ascensão que nós podemos ter nesta era. Porque você aprendeu, eu também aprendi assim, que nós somos separados de Deus. É Deus lá e eu aqui, é Deus no céu e eu na terra. Não é assim. Deus é o todo de tudo. Ele é a grande presença, a única presença de fato existente. Ele é o amor, o único amor existente.
E nesse desenvolvimento da consciência maior, quanto mais eu me conecto ao Criador, mais eu sou um risco para o sistema. Porque uma consciência iluminada, naturalmente, vai iluminar outras. Através de ações simples, muitas vezes. De um pequeno acolhimento de um mendigo. De uma oferta consciente de devolução daquilo que você ganhou, numa espécie de dízimo para uma instituição financeira, mas que leve à conscientização e não apenas replique a dor. Porque você sabe, até o doar é um exercício de fé poderoso e libertador, porque muitas vezes nós doamos esmolas. Não são contribuições, são esmolas. E se eu pego, por exemplo, 10% daquilo que eu recebo no mês, e esses 10% com consciência, amorosamente eu pego e encontro, e eu tenho certeza que já aconteceu comigo, Deus vai me indicar o mendigo ou a pessoa mais necessitada que precisa daquilo, mas não como uma esmola, mas uma entrega do dom de Deus para aquela pessoa através daquele dinheiro que está sendo ofertado. Ah, mas eu quero doar o dízimo para a minha igreja. Doe o dízimo para a sua igreja. Ah, quero doar para uma instituição de caridade. Doe para uma instituição de caridade. Ah, quero doar para o centro X. Está tudo certo, faça isso. Mas quando for fazer, não o faça por obrigação. Faça por libertação. Porque aquilo que você retribui ao Criador, daquilo que Ele já te deu antecipadamente, é a primícia, é a entrega maior, é o reconhecimento do poder sagrado dele, unido ao seu, que vai fazer a diferença na vida das pessoas. Nunca por obrigação, nunca como esmola, mas como libertação. É esse o estágio avançado que nós podemos criar dentro de nós numa concepção de conexão maior com o Espírito Santo, com o Espírito Divino, com o Espírito Sagrado da existência maior. Se você parou neste estágio, com honestidade e sinceridade, não comigo, mas com você mesma, com você mesmo, você vai observar que até os obstáculos que surgem, e às vezes aparentes, não são reais. Você vai chegar à conclusão de que esses obstáculos não são reais, são criados pela mente, pelo ego, para que nós tenhamos todas aquelas ações de procrastinação, medo, culpa, raiva, ira, enfim, tudo aquilo que você já viu. Mas eles servem como um exercício de fortalecimento da nossa fé. Na ginástica ou nas competições, o obstáculo serve para fortalecer a musculatura, não é isso? E se ele é para fortalecer a musculatura, quem dirá para o exercício espiritual? Moldando-nos através da prática a um caminho de ascensão. É esse o caminho que nós vamos encontrar. Quando você reconhece o Criador como eu sou, como aquele que tudo é, você vai perceber que a sua existência nesta dimensão e já em conexão com a quinta D, estabelece um padrão diferenciado de conscientização. Não há necessidade mais de nenhum tipo de discussão. Eu já disse, nós já tivemos essa relação na aula anterior. Não há mais necessidade de nenhum embate, de nenhuma eu tenho razão, você tem razão, o outro tem razão. No fim de tudo, no final de todos os nossos processos internos, nós vamos ter uma clareza tão grande de que eu tenho razão,
de que o outro tem razão, de que você tem razão, de que eu também não tenho razão, o outro não tem razão e você também não tem razão. Porque a individualidade, veja que maravilha que é isso, ainda que sejamos um com o Criador, conectados a esse Criador, nós somos individuais, com experiências únicas, com formas de enxergar a vida sob aspectos diferentes. A amplitude dessa nova consciência, mesmo que as convicções ou as crenças anteriores, os paradigmas referenciais anteriores estejam alucinados querendo permanecer, você vai neste momento buscar a conexão com o equilíbrio das suas ações e dos seus pensamentos. E quando você busca a conexão com o seu equilíbrio, né, nesse caminho do meio búdico, você recebe a influência amorosa de Sananda, de Yeshua, de Jesus Cristo como o caminho, como a porta para a grande conexão espiritual que está prestes a acontecer. O que é o arrebatamento? Se não o despertar. É como se fosse um clique na nossa consciência. Na consciência de viver e de ser filho do Criador, de existir nessa relação com o próprio Criador. É um despertar. Se você é individual, se você é um com o Criador, tem as suas próprias experiências, você consegue respeitar as experiências alheias, sem a necessidade de qualquer tipo de embate, de qualquer tipo de guerra, de qualquer tipo de preconceito. Nós já aprendemos a relação entre o outro e eu, quem é o outro, quem sou eu. Não há necessidade mais de gerar sentimentos negativos, seja por qual motivo for. A ascensão espiritual vai trazer uma conexão nova para você. E aí você sente que o universo está pronto, como o texto aqui sugere. Você pode olhar para a sua direita, a sua esquerda, acima e abaixo, atrás e à frente de você, mas principalmente dentro de você, e ter essa convicção de que o universo está pronto para você. E você está pronto para o universo. E seja qual for a atribuição que o Criador tenha para você, como fonte de desenvolvimento, e São Dalfon inspira aqui nesse momento, essa fonte de desenvolvimento pessoal é, muitas vezes, a sua dedicação à elevação da consciência do outro. Não é forçar o outro a acreditar naquilo que você acredita. Porque você é diferente dele, o seu caminho e a sua jornada é diferente dele. A minha jornada e a jornada dele são diferentes. A minha jornada e a sua jornada são diferentes. Eu não posso pedir para as pessoas pisarem nos mesmos lugares que eu pisei. Talvez elas não precisem passar por aquilo que eu passei. Talvez elas já estejam lá na frente e eu estou aqui ainda. Mas, quanto mais eu vou desenvolvendo esta minha consciência e sentindo que eu posso contribuir com a vida de outras pessoas para que elas possam se desenvolver e crescer, eu me coloco à disposição. Você pode se colocar à disposição do Criador. Peça a Ele para que use você como um instrumento da paz que o Criador tem a oferecer para o mundo, da consciência de unidade.
Entenda, os dominadores do mundo querem que você ache que Deus é separado de você. Quanto mais essa consciência de separação for fortalecida, mais o medo é fácil de ser imputado nas pessoas. O desejo de deixar para depois, porque já que não tem jeito mesmo, então não preciso fazer nada. Esperar para que o governo me dê, que o Estado me dê algo. Eu vou ficar esperando para que o Estado me alimente e eu mesmo acabo não fazendo nada. Não faz sentido isso. Depender do Estado, depender de outra pessoa, se você pode executar, se você pode fazer, se você tem um estágio de consciência avançado para poder realizar, para poder manifestar o poder sagrado da manifestação, ou seja, aquilo que você pode utilizar como o gênio da lâmpada, é teu. O seu desejo, a gente já falou isso, é uma ordem. Se o seu desejo é uma ordem, e aquele exercício que nós fizemos, eu sempre tenho sido o eu sou, eu sempre tenho sido milionário, eu sempre tenho sido saudável, eu sempre tenho sido. É esse o exercício, é essa a vontade, é essa a harmonia, essa é a luz. Eu sempre tenho sido o eu sou. A diferença é que é o estágio de consciência disso. Quando que eu tomei consciência de que eu sempre tenho sido o eu sou? Entende? É preciso tomar consciência de que eu sempre tenho sido Deus. Eu sempre tenho sido saudável. Eu sempre tenho sido milionário. Quando nós tomamos consciência deste exercício de Ranta, tudo o que está à nossa volta ganha novos aspectos. É uma frase absolutamente simples, mas de uma profundidade inacreditável. Você pode se dedicar, colocar ela num papel e ficar meditando sobre ela. Eu sempre tenho sido o eu sou. Eu sou o eu sou. E sente isso pulsando dentro de você. Lembra? O amor de Deus me criou. Eu desenvolvo a gratidão por este amor que me criou. E eu afirmo convictamente que eu sempre tenho sido o eu sou. Ou eu sempre tenho sido saudável, ou eu sempre tenho sido milionário. Eu sempre tenho sido a presença de Deus agindo em mim, curando a mim e a todos que estão à minha volta. É esse o estágio. Essa é a premissa existencial. E nessa luz, nessa conexão maior, nesse amor supremo do Criador, nessa luz divina que toca a nossa alma todos os dias, quando você acordar todos os dias, não se levante bruscamente, como se estivesse indo para um campo de batalha desesperado. O tempo hoje está passando muito mais rápido. Nós já sabemos disso, todos nós vivenciamos isso no nosso cotidiano. E se você tentar fazer as mesmas coisas ou a mesma quantidade de coisas que você fazia, nada vai sair com bom fruto. Então, ao exercitar qualquer atividade, qualquer realização, faça com consciência. Com a consciência de quem está trabalhando a benefício do Criador, a serviço dele, para o propósito dele. E você pode realizar o propósito de Deus em tudo o que você faz. Na administração de um escritório, lecionando para crianças, para adultos na universidade, como presidente de uma grande corporação, como engraxate num shopping, como vendedor,
como motorista, como motociclista de entregas, você pode exercitar a presença do Criador, o propósito de Deus para a sua vida, que é servi-lo, em qualquer atividade que você estiver. E nesse estágio de compreensão é maravilhoso, sabe por quê? Porque você vai entregar, onde quer que você esteja, o seu melhor. Você vai entregar o seu melhor. E quando você entrega o seu melhor, você está entregando ao Criador o quê? A primícia. A melhor colheita que você poderia dar a alguém. E quando você entrega o seu melhor, nenhum questionamento pode ser realizado. E nenhum resultado, além da vitória, pode ser esperado. Você é, assim como eu, assim como todos nós, um filho, uma filha do Criador. Você é o próprio Criador. O reino de Deus está em você, assim como está em mim, e em todo o universo. O caminho de volta ao Criador é um caminho de conscientização da grande protossíntese cósmica, tão bem trabalhada pelo Caboclo das Sete Espadas, pelo mestre Arapiaga, Francisco Rivas Neto, que é a união da ciência, da arte, da ciência, da ciência, da arte, da religião e da filosofia. Se aprofunde. Depois desta análise, deste trabalho que você desenvolveu até agora, escreva as suas impressões pessoais, o quanto que você evoluiu. Não se lamente se eventualmente você patinou ou ficou estagnado em um ou outro ponto, não tem problema. Onde você está, você pode recomeçar e pode criar um processo de continuidade, de compreensão maior da sua própria consciência. Avance. Vá para a meditação do estágio 10. Sandalphon inspirou profundamente a realização desta inspiração. Aparentemente você vai notar que ela parece simples, mas se você se permitir vivenciar, fazer uma, duas vezes, você vai sentir um aprofundamento e a aproximação do grande anjo Sandalphon na sua vida. Agradeço que você tenha estado até aqui. Amanhã iniciaremos a virada de conexão profunda com o coração cósmico, com o centro energético crístico, cósmico que está ativado em você. Estamos chegando ao final desta etapa das suas conexões. O caminho cíclico da serpente emplumada, através dessa inspiração do sacerdote Quetzalcoatl, tem exatamente este poder de levar a você uma reflexão muito forte, muito profunda em todos os aspectos de sua vida, passando pela conexão maior das suas verdades, das suas mentiras, das minhas verdades, das minhas mentiras. Quem de nós nunca errou? Qual? Cristo é o grande exemplo. Qualquer um de vós que não tenhais pecado, que atire a primeira pedra. Que isso não sirva de justificativa para os nossos erros, mas que sirva de alavanca para as nossas virtudes. Da mesma forma, para encerrar, eu pergunto: qual de nós que nunca acertou? Todos nós já acertamos. Todos nós temos uma dimensão de conhecimento, de avanço espiritual muito grande. Todos nós temos necessidade de aprender. Na minha escala, eu preciso aprender demais. E a cada dia, quanto mais eu estudo, mais eu reconheço, quase socraticamente, que, de fato, falta muito.
para que tenha um estalar, uma conexão mais amplificada com o Cristo cósmico. Mas, assim como você, eu também estou nessa busca, estou nesse caminho. Agradeço a sua presença, que o Cristo Jesus, na harmonia profunda do ser, através do anjo Sandalfon neste momento, possa envolver a sua aura, o seu campo energético, assim como o meu e de todos os que estiverem nesse momento praticando estes exercícios. Que o anjo Sandalfon mande suas vibrações em amor para proteger as nossas famílias, os nossos amados, para que possa proteger a nossa vizinhança, que possa proteger o município onde nós estamos, o estado, o país, o continente, que possa proteger o planeta Terra, que sejamos nós um ponto de luz de conexão com Gaia e que de Gaia saia a grande vibração, a grande energia, a grande vitalidade que amplifica esta flor sagrada que conecta todos os polos do planeta, em todas as dimensões, em todas as linhas. E que seja o planeta Terra um ponto de luz a vibrar no campo magnético da espiritualidade superior e que Cristo, amado Cristo, possa utilizar esta energia na expansão da consciência de Gaia nessa transição para a quinta dimensão. Agradeçamos todos à Mãe Sagrada, à Mãe Primordial, e que possamos fazer neste momento uma oração tradicional em homenagem a essa Mãe Primordial. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.